recomeçando a semana e podemos fazê-lo na presença de Deus. Nós vamos orar e tomar nossa Bíblia a fim de lermos um texto no livro de Hebreus. Oremos. Pai querido, sirva-se em estar ao nosso lado. Toca-nos o coração. Abençoa-nos no estudo desta noite. Em nome de Jesus. Amém. Tem a sua Bíblia em mãos? Hebreus, o capítulo 1. O verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação? A moça caminhava por uma estrada escura quando, de repente, ao seu lado parou um carro branco e o motorista abriu a porta do caroneiro e ordenou que ela entrasse naquele carro. Era um desconhecido. Ela se assustou, ela petrificou, não sabia o que fazer. Neste instante, uma voz foi ouvida dizendo: "O que você quer com a minha irmã?" Aquele motorista olhou para ver quem falava com ele e saiu cantando os pneus do seu carro, deixando aquela moça ali sem saber o que estava acontecendo. Ela, sem entender muita coisa, atravessa aquela rua e, quando olha, vê um rapaz que em seguida desaparece. Ela conta a sua história e não tem dúvidas de que um anjo de Deus ali esteve, enviado por Deus ao seu lado, para lhe proteger daquele mau caráter, daquele mau elemento. Anjos. Você crê em anjos? Não se fala muito em anjos. E quando se fala, são anjinhos, anjos do sexo feminino, anjas, estranho, diferente. Muitos não creem nos anjos. Outros dizem que anjos são espíritos desencarnados. São muitas as ilusões a respeito dos anjos. Mas e você, crê? O que a Bíblia diz a respeito dos anjos? Ao olharmos para o começo da Bíblia, Gênesis, o capítulo 3, o verso 24, nós vemos que, expulso o homem do jardim do Éden, 24, do capítulo 3 de Gênesis, expulso do jardim do Éden o homem, Deus colocou querubins ao oriente do jardim e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, já no começo da Bíblia, da história do mundo, o anjo estava ali. Anjos são reais e não são espíritos desencarnados como alguns querem crer. Por quê? Porque ainda ninguém havia morrido e aqui já estava o anjo do Senhor guardando o caminho para a árvore da vida. Anjos são reais e não são espíritos desencarnados. Quando olhamos para o livro de Jó, o capítulo 38, Jó, o capítulo 38, o verso 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Aqui está falando das estrelas da alva, dos filhos de Deus, numa alusão aos anjos do Senhor, mesmo antes da criação da terra.
E se olharmos para o texto de Salmos 8, o verso 5, vamos ver que os anjos são superiores aos homens. Todos os anjos, cada um uma criatura especial feita por Deus, superiores aos homens. Anjos superiores aos homens. Do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia menciona que os anjos são reais. Você crê? O livro O Grande Conflito diz que um anjo da guarda é designado a cada seguidor de Cristo. Você é um seguidor, é uma seguidora de Jesus Cristo. Um anjo do céu está ao seu lado. O mesmo livro ainda diz que nós precisamos conhecer melhor a missão dos anjos. Convém lembrar que cada verdadeiro filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. E é justamente isto que nós lemos em Hebreus 1,14, que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para ministrar, para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são companheiros dos homens nesta terra. Eu li numa meditação matinal do ano de 56 um texto falando a respeito de anjos que dizia assim: que eles têm se disfarçado em homens e conversado com aqueles que se empenham na obra de Deus. Os anjos têm sido companheiros de viajantes em estradas perigosas, têm proferido palavras que livram do medo e inspiram esperança na hora do perigo. Os anjos têm sido líderes de exércitos, têm se assentado e se alimentado à humilde mesa das famílias e ainda têm aparecido como cansados viajantes em necessidade de abrigo durante a noite. Anjos enviados por Deus para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Anjos se passando por homens para atenderem aqueles que hão de herdar a salvação. Eu disse que do Gênesis ao Apocalipse, os anjos aparecem na palavra de Deus. Vamos passar pelo Antigo Testamento. Já vimos Gênesis 3, o verso 24, onde anjos do Senhor guardaram a entrada do jardim e o caminho que dava para a árvore da vida, a fim de que o homem não fosse lá e agora comesse do fruto da árvore da vida e vivêssemos eternamente em pecado. Então os anjos estavam ali guardando o caminho para a árvore da vida. Em Gênesis 18 e 19, nós vemos que os anjos, juntos com o Senhor, aparecem ao pai da fé, Abraão. Conversam, se alimentam e depois vão a Sodoma. E ali em Sodoma, eles pernoitam na casa de Ló. E então, antes do raiar do sol, aqueles dois anjos salvam Ló e sua família de serem destruídos com a cidade. A esposa não quer ser salva, e então ela se converte numa estátua de sal. Tá? Mas os anjos estão ali salvando a família de Ló. Em 1 Reis, o capítulo 19, o verso 5, nós vemos o anjo do Senhor de um modo muito carinhoso. A Bíblia diz ali, 1 Reis 19, 5, que o anjo tocou a Elias, que estava dormindo, dizendo: levanta-te e come. Então ali o anjo alimenta o servo de Deus, o profeta Elias. E então no segundo livro dos Reis, também 19, agora o verso 35, mostra um anjo livrando todo Judá ao destruir o exército assírio. E durante uma noite, o anjo fere a 185.000 dos inimigos de Deus que estavam a serviço de Satanás, poupando o povo de Deus.
Em Daniel, capítulo 6, o verso 22, nós temos uma das histórias mais conhecidas a respeito dos anjos. Exato. É aquela história onde Daniel está na cova dos leões e o anjo do Senhor, ele está ali com Daniel e protege a Daniel das feras. Ou seja, o anjo fecha a boca dos leões. Apenas, irmãos, algumas histórias bíblicas no Antigo Testamento mostrando a atuação dos anjos em favor dos filhos de Deus. No Novo Testamento não é diferente. Quando nós olhamos aqui para Mateus, para Lucas, e eu vou citar primeiro Lucas, nós vemos anjos atuando. Em São Lucas 1, o verso 11, está ali um anjo diante de Zacarias anunciando o nascimento de João, que veio a tornar-se João Batista, que também batizou a Cristo Jesus. Mais adiante, Lucas 1, o verso 26 em diante, nós vemos o anjo Gabriel, que aparece a Maria, anunciando o nascimento de Jesus Cristo, Salvador do mundo, o teu e o meu Salvador. Em São Lucas 2, o verso 13, aqui Jesus acaba de nascer, e então os anjos anunciam aos pastores nas colinas de Belém que Jesus Cristo nasceu. E neste mesmo instante, eles cantam glória a Deus nas alturas, porque nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Ao voltarmos a Mateus, capítulo 2, também o verso 13, nós temos um anjo protegendo o menino Jesus. Porque naquela noite, o anjo do céu, ele fala a José num sonho. E José desce ao Egito com sua família para que Jesus Cristo não fosse morto por Herodes, que mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. O anjo protege o menino Jesus enquanto ele é um bebê. Ellen White, ela comenta que os anjos estão sempre ao lado de cada criança. E menciona que quando os pais se reúnem para o culto em família, naquele dia os anjos estão protegendo os filhos desta família. Que segurança! Lembro-me de um quadro mais antigo, mas ainda algumas famílias o possuem, onde um casal de crianças está passando por cima de uma ponte estreita, perigosa, e então naquele quadro aparece a figura de um anjo protegendo aquelas crianças. Crianças tementes, filhos de pais tementes ao Senhor. Assim como o anjo protegeu ao menino Jesus, tem também os anjos de Deus protegido os nossos filhos nos dias de hoje. Graças ao Senhor. Em Mateus, capítulo 4, versículo 11, ali está a história da tentação do inimigo sobre Jesus Cristo. E quando o diabo perde, ele não consegue levar Jesus ao pecado, ele se retira. E neste momento, os anjos servem a Jesus no deserto da tentação, após as tentações e após também o seu jejum, os anjos estão ali para servi-lo. E o livro O Desejado de Todas as Nações menciona que anjos do céu serviram o Filho de Deus. Os anjos ainda, irmãos, estiveram com Cristo Jesus no Getsêmani, no Calvário, na tumba, na ressurreição. E falando do Getsêmani, o livro Primeiros Escritos, ele comenta que gotas de sangue juntavam-se no rosto de Cristo e caíam ao chão. Que cena triste e comovente. E neste momento, anjos pairavam no local, testemunhando aquela cena com o mais profundo interesse. Os anjos observavam silenciosamente a Cristo Jesus. Enquanto Cristo sofria,
pelo amor da humanidade, por amor a você e a mim, os anjos ali contemplavam a Jesus Cristo, demonstrando já o seu amor pelo homem. Hostes de anjos estavam arregimentadas no ar sobre o Calvário. Queriam tirar Jesus da cruz, do madeiro, mas Jesus tinha uma missão a cumprir. Mas ali estavam os anjos observando o sacrifício de Cristo para que o homem não viesse a perecer. E agora, quando Jesus foi tirado do madeiro e foi colocado na tumba, escavada na rocha, a tumba de José de Arimateia, é-nos dito que os anjos do mal, além da guarda romana, os anjos de Satanás, ali estavam para impedir que Jesus Cristo saísse da tumba. Mas eles foram impotentes na madrugada do primeiro dia da semana, porque Jesus Cristo ressuscitou. Ouça esse texto, tá? Primeiros Escritos, página 181. Veja bem esse texto. Tá? Enquanto esperavam com a mais profunda emoção a hora do triunfo de Jesus, um poderoso anjo veio voando rapidamente do céu. O seu rosto era como o relâmpago, as suas vestes brancas como a neve. A sua luz repelia as trevas por onde ele passava. E este anjo fez com que os anjos maus, que triunfantemente requeriam o corpo de Jesus, fugissem com terror do brilho e da glória que este anjo emanava. E um dos exércitos angelical, tá? do exército angelical, que testemunhara a cena da humilhação de Cristo e estiver a vigiar o seu lugar de repouso, uniu-se ao anjo do céu e juntos desceram ao sepulcro. Que maravilhosa a cena, uma cena de vitória. E agora, em seguida, Jesus Cristo sai da tumba vencendo a morte, o pecado e o autor do pecado, que é Satanás. Os anjos estiveram atuando no Antigo e no Novo Testamento. Estiveram juntos, observando o momento do sacrifício de Cristo em amor à humanidade. Mas eu gostaria ainda de lembrar mais uma história dos anjos do céu atuando na terra. Está lá em Atos, o capítulo 12, versos 7 e 8. O apóstolo Pedro estava preso, acorrentado, depois de algumas grades. Ali estavam os soldados ao seu lado. E essa história é comovente, porque ela diz que o anjo tocou a Pedro e as correntes caíram das suas mãos, dos seus pés, e ele estava livre. E agora eles passam pelas portas e o anjo deixa Pedro lá na rua. As correntes caíram, as portas se abriram e os soldados nada viram, porque um anjo do céu estava libertando um homem de Deus que fez grande diferença no momento da história da igreja cristã primitiva. O anjo tira Pedro da prisão. No Antigo e no Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse, os anjos estão atuando. Anjos enviados por Deus, ministrando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E hoje, atualmente, teríamos alguma história dos anjos? Sim, comecei contando uma história. Temos muitas mais histórias, mas eu quero contar para você mais uma. Ellen White, ela comenta assim: vi anjos com as asas estendidas sobre os santos. Cada santo tem um anjo da guarda. E muitas vezes ela se refere ao meu anjo, ao seu anjo. E eu escolhi uma história para contar para vocês da irmã White. Ela ia pregar num sábado pela manhã
no grande tabernáculo de Battle Creek. E naquele dia ela havia combinado com o quarteto para que cantasse um hino chamado Além do Rio. Não é o mesmo que temos no inário, Além do Rio, mas o título é o mesmo. E na manhã daquele sábado ela estava posta para a plataforma para pregar, e o quarteto ia cantar antes dela abrir a palavra de Deus e falar do céu. Mas ela foi comunicada que o quarteto não poderia cantar, porque o tenor estava com uma infecção de garganta e não podia se unir para cantar naquela manhã. E ela ficou um tanto chateada, porque a música casaria bem com a sua mensagem a respeito do céu. E ela diz, cante assim mesmo. Eles ficaram um tanto agitados porque ensaiaram em 4 e agora só tinham 3 para cantar. Será que daria certo? Cantem assim mesmo. E aqueles 3 irmãos subiram para cantar Além do Rio. E eles começaram a cantar em 3, mas se ouvia a voz de 4. E naquela manhã, enquanto eles cantavam, a emoção tomou conta de centenas de irmãos que estavam no auditório ouvindo aquela linda música. E quando eles terminaram de cantar, alguns estavam chorando no auditório. A irmã White se levanta, abre a sua Bíblia para pregar e ela diz, também emocionada, aquela era a voz do meu anjo. Eu a conheço muito bem. Aquela qual? Aquela outra voz que se uniu às 3 vozes. Aquela era a voz do meu anjo. Eu a conheço muito bem. Que experiência maravilhosa, irmãos. O anjo de Deus atuando em dias recentes, fazendo a diferença para a salvação de pessoas. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. Eu quero ler 2 versos aqui com você. Primeiro, Salmo 91. Salmo 91. O verso 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Deus, aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Já parou para pensar nisso? Você não está sozinho. Sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, eu, minha família. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para que nos guardem em todos os nossos caminhos. É fato quando andamos nos caminhos do céu. Não estamos sozinhos. Conosco um anjo vai. Volta um pouquinho no Salmo 34. Salmo 34. O verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. É maravilhoso saber que Deus tem enviado esses agentes celestiais poderosos, que lá na manhã da ressurreição de Cristo, um anjo colocou toda a hoste do demônio para correr. Este perfil de anjos celestiais, este perfil do anjo de poder, é aquele que tem nos atendido no dia a dia da vida. Mensagens aos Jovens diz assim, que Deus enviaria todos os anjos do céu em auxílio de uma única alma, de preferência a permitir que essa alma fosse vencida. Os anjos estão atuando e vão continuar atuando até que Cristo volte.
A confederação do mal acha-se aparelhada contra todos os que querem vencer. Mas Cristo quer que olhemos para o invisível, quer que vejamos os exércitos celestes acampados em torno de todos quantos amam a Deus para os livrar. Ellen White comenta exatamente o que diz o Salmo 91 e o Salmo 34. Anjos ao lado dos filhos de Deus. Prezados irmãos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para atender, para atuar, para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Todo seguidor de Cristo tem o seu anjo da guarda. Cada verdadeiro filho de Deus tem o seu anjo da guarda. Estes anjos se empenham em fazer a obra de Deus ao lado dos fiéis de Deus na terra. Cada santo tem o seu anjo da guarda. Todos quantos amam a Deus não estão só, porque com ele, contigo, conosco, um anjo vai. O livro Educação, página 305, já no final dele, diz que todos os salvos compreenderão o serviço dos anjos em sua própria vida. Cristo volta, você vai para o céu, 1000 anos, e depois a eternidade na nova terra, nessa terra renovada, purificada, mas você compreenderá o ministério dos anjos na sua vida. E que maravilha será conversar com o anjo que foi o seu guardador desde os primeiros momentos, que lhe vigiou os passos, cobriu a sua cabeça no dia de perigo, que o protegeu no vale da sombra e da morte. Que maravilha será conhecer o anjo que cuidou de você e está cuidando neste dia, neste instante. Que maravilha! Muitos dos fiéis filhos de Deus já descansam no sono da morte. E se continuarmos lendo o livro Educação, na mesma página 305, nós vamos ver ali que o anjo que acompanhou o Filho de Deus desde os primeiros momentos até que este filho exalasse o último suspiro, este anjo assinalou o lugar da sepultura em que foi sepultado o Filho de Deus. E na manhã da volta de Cristo, que não está muito longe do dia de hoje, este anjo será aquele que dará as boas-vindas para a vida a este filho de quem ele cuidou até a morte. É verdade que a ressurreição se dará pelo poder de Deus, que é o autor, o doador, o mantenedor, o restaurador da vida. Mas quem estará ali, depois de ter assinalado o lugar da sepultura, quem estará ali para receber, dar as boas-vindas e levar este querido às nuvens encontrar com Jesus, é o anjo que cuidou dele, que tem cuidado de você, que tem cuidado de mim, desde os primeiros momentos até a morte. Que emoção será conhecer o anjo que tem cuidado de mim. Que alegria vai ser vê-lo. Quanto trabalho, quem sabe, já dei para este anjo. Tenho experiências em minha vida do cuidado do anjo do Senhor. E agradeço ao Senhor por este ministério. O ministério dos anjos celestiais. Tenha a convicção de que ao teu lado um anjo vai, disposto a te proteger, a te guardar, a acampar-se ao seu lado, para repelir as hostes de demônios, o poder do inimigo, e para
ajudá-lo na jornada cristã e nas lutas desta vida, para que você seja vitorioso, vitoriosa, mais do que vencedor, mais do que vencedora, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe o teu viver na certeza do ministério dos anjos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Oremos. Pai amorável, te agradecemos por tudo que tens feito e ainda farás em nossa vida. E de um modo muito especial, nesta noite, queremos te agradecer pelo ministério dos anjos atuando ao nosso redor. Ainda, ó Deus, não sabemos o nome deste anjo, mas nós o saberemos. Ainda não vimos a sua face, mas nós a veremos. Ainda não pudemos tocar-lhe, mas nós o tocaremos. Ainda não pudemos conversar, mas nós conversaremos. E nós, seres humanos, temos muito a agradecer a este anjo que nos acompanha individualmente por tudo o que ele já fez na vida de cada um de nós. Obrigado a Deus por nos dar mais esta alegria. Começamos esta semana sabendo que não estamos sós. Temos um anjo que nos protege, temos o Espírito Santo que nos guia e temos um caminho curto, mas um caminho a seguir para ver Jesus e morar com Jesus. Obrigado a Deus. Que o meu anjo, que o anjo deste que me ouve, que me assiste, que o nosso anjo continue a trabalhar, a atuar ao nosso lado, porque isto, ó Deus, é a realidade de que nós estamos vivendo em santidade de vida. Obrigado pelo ministério angelical e obrigado porque isto nos dá a alegria e a esperança de que nós nos assentaremos e conversaremos muito nas mansões celestiais. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Talvez exista uma luz em minha alma, talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem e por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Eu sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é este estranho ao seu lado? Não o despreze, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. No coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir.
Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Talvez hospedemos anjos sem saber. Anjos sem saber. Anjos cuidam, buscam, amam, ouvem, ajudam, protegem, esperam. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus a guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus